no texto de Apocalipse. Nós vamos ler do 8 até o 11. Apocalipse 2, 8 a 11. Falamos na semana passada a respeito da igreja de Éfeso. Hoje eu gostaria de falar a respeito da igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 8 a 11. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o derradeiro que esteve morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Eu vou ler de novo. Apocalipse 2, 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o derradeiro, que esteve morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos fechar os olhos. Paizinho, nós louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude a compreender o texto e também os ensinamentos para nós no dia de hoje, para que a gente possa ser fiel em tudo, até a morte se for necessário, para que um dia a gente possa entrar no céu e receber a coroa da vida e não passar pelo dano da segunda morte. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Eu queria falar a respeito dessa igreja nessa manhã. Semana passada nós falamos a respeito da igreja de Éfeso, e era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha uma sã doutrina, era uma igreja totalmente ortodoxa, uma igreja muito fiel, uma igreja que não tolerava os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pregadores da palavra, uma igreja que não tolerava os falsos apóstolos, que odiava as obras dos nicolaítas da mesma forma que Jesus odiava. Só que o que Jesus tinha contra ela era que eles haviam abandonado o primeiro amor, aquele fervor inicial, quando nós nos convertemos e nós amamos ao Senhor com todas as nossas forças, e nós fazemos de tudo para estar com Ele, para experimentar a presença dEle e também para fazê-lo conhecido de outras pessoas. Amém? Essa igreja da semana passada, a igreja de Éfeso, era uma igreja que precisava voltar ao primeiro amor, no local onde eles haviam caído e perdido aquilo que eles tinham recebido logo após a sua conversão. Jesus fala que eles precisavam voltar a praticar tudo aquilo que eles faziam quando eles haviam sido alcançados pelo Senhor. O Senhor elogia aquela igreja, mas o Senhor tinha uma crítica contra ela. Hoje aqui, ao ver e ao falar sobre a igreja de Esmirna, nós vemos que essa igreja só recebeu elogios do Senhor. Nenhuma crítica foi feita pelo Senhor, o dono da igreja, contra eles. E é realmente interessante nós pensarmos que num dia de ceia, nós falarmos a respeito de uma igreja que é exortada a permanecer fiel até a morte, porque foi isso que Jesus fez. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele de forma voluntária aceitou o desafio, o plano de Deus para salvar toda a humanidade, e ele se entregou, foi para a cruz, não desistiu, não parou, mesmo no meio de problemas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo no meio da perseguição e até mesmo da crueldade com que foi tratado, ele foi e foi até o fim. Jesus, ele tem propriedade para falar para a sua igreja como essa igreja precisa proceder, aquilo que ela precisa observar, porque ele esteve aqui na terra e passou por aquilo que nós passamos todos os dias. E ele foi além, ele passou por coisas que muitos de nós não vão passar, não vão experimentar. Mas o alerta fica: se vocês passarem, estejam preparados. Eu gostaria de falar sobre essa igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja que é rica aos olhos do Senhor. O Senhor, ele olha para essa igreja
E ele diz para a igreja: quem está falando com vocês é o primeiro e o último. Porque nessa cidade especial aqui de Esmirna, via-se muita adoração a outros deuses. Era uma cidade totalmente idólatra. Era uma cidade que rivalizava com a cidade de Éfeso em termos de importância. Tinha um porto que também rivalizava com o porto de Éfeso em termos de importância para a economia local, para a política local. E era uma igreja que era uma cidade que era aliançada com o imperador de Roma. E por ser aliançada com o imperador de Roma, eles cultuavam todos os ídolos que Roma cultuava. Existia templo para tudo lá naquela cidade, existia templo para todos os deuses lá naquela cidade. E existia também um templo muito grande para o culto ao imperador, que exigia ser tratado como Senhor e Deus por todas as pessoas que faziam parte do seu império. Mas essa cidade, por ser aliançada a Roma, tinha também a liberdade de ter uma sinagoga somente para os judeus, e esses judeus tinham a liberdade de continuar cultuando o Deus que eles cultuavam e se reunir para a prática da sua religião. Mas como sabemos, o cristianismo estava se espalhando e já estava fortalecido em muitas regiões do mundo. E também existiam cristãos nesse lugar que se recusavam a prestar culto a esses deuses, ao imperador, e que também não seguiam o judaísmo, porque eles seguiam o próprio Cristo, que foi rejeitado pelos judeus. E porque era uma cidade que cultuava esse imperador, Jesus ele deixa muito claro algumas coisas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que deve ser adorado, aquele que não é digno de uma adoração circunstancial, aquele que não é digno de uma adoração parcial, aquele que não divide a sua glória. Eu sou o primeiro, eu sou o último, a mim é que vocês devem adorar, não a esses deuses, não ao imperador, é somente a mim, porque eu estive morto e eu estou vivo. Me chama bastante atenção essa expressão que ele usa, porque Jesus ele é onisciente, ele conhece o contexto em que a sua igreja está inserida, ele conhece aonde nós estamos, a história desse lugar, a história dessa igreja. Ele conhece tanto o nosso passado, quanto ele conhece o nosso presente e o nosso futuro. E Esmirna foi uma cidade que no ano de 600 a.C. foi totalmente destruída, ela desapareceu do mapa, mas cerca de 400 anos depois, Alexandre Magno a reconstruiu. Então era uma cidade que estava morta e que tinha revivido, e é Jesus falando para essa igreja, ele fala dessa maneira, com a mesma expressão: eu sou aquele que estive morto, mas revivi. Jesus pega os contextos históricos para fazer com que o povo entenda aquilo que ele deseja que o povo venha entender. Quem ele era, qual era o propósito dele e como eles deviam se posicionar. Jesus pega esses ganchos para que as pessoas compreendam. Quando ele fala essas palavras e usa essa expressão, todas as pessoas daquele lugar entendiam aquilo que ele estava dizendo. Jesus conhece o contexto que nós estamos aqui em Jersey. Ele conhece o que aconteceu no passado com os ingleses, no passado com os franceses, no passado quando houve aqui a ocupação dos nazistas. Ele conhece o que aconteceu com essa igreja, com todas as igrejas, e ele fala conosco num nível que a gente consiga entender e captar as suas declarações. O primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu, aquele que tem todas as coisas sobre o controle. O imperador não tinha lugar central nessa igreja. Quem tinha lugar central nessa igreja era Jesus. Amém? E é aquele que deve ter o lugar central na nossa igreja. Hebreus 13, verso 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso nós precisamos prestar bastante atenção. Hebreus 7, 25 diz que ele vive e ele intercede por nós. Eu sou aquele que estive morto, mas eu revivi. E eu vivo e intercedo por vocês. Amém? Não estamos abandonados. Por que é importante nós, na introdução, pensarmos sobre isso? Porque essa igreja, ela sofria perseguições. O texto nos ensina que Jesus conhecia as suas obras, Jesus conhecia a sua tribulação, Jesus conhecia a sua pobreza, Jesus conhecia todas as dificuldades por quais eles passavam. Jesus não estava alheio a isso. Ele sabia que aquela igreja era uma igreja totalmente perseguida, uma igreja que sofria na mão de quem? Dos judeus e na mão dos romanos. Era uma igreja que estava sendo esmagada. Mas olha uma coisa interessante, Esmirna significa mirra. E quando a mirra é esmagada, ela produz um cheiro suave. E a Bíblia fala que nós somos o perfume de Cristo. Quanto mais esmagado nós somos, mais nós cheiramos bem.
mais as pessoas elas podem ser atraídas ao Senhor por causa do sofrimento da igreja. A igreja, quando não tem muita perseguição, ela se acomoda, mas a igreja, quando ela é perseguida, quando passa por tribulação, a igreja se torna ativa e a igreja começa a impactar vidas, e a igreja começa a alcançar pessoas, e ela cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida. Então, quando nós estamos vivendo tempos de paz, geralmente não é um tempo muito bom para a igreja em termos de alcance, mas quando a igreja está sendo apertada, quando ela está sendo espremida, quando ela está sendo perseguida, é uma igreja que consegue ter impacto, e as pessoas são atraídas a Jesus por causa disso. Jesus conhece a sua igreja, ele é onisciente, e ele elogia essa igreja. Olha o que ele fala: eu conheço as tuas obras. O que ele falou para a igreja de Éfeso? A mesma coisa, eu conheço as tuas obras. Quando a gente pensa que basta nós aceitarmos a Jesus e ficarmos depois sossegados na nossa casa, tranquilos, esperando para o céu, nós estamos pensando da maneira correta, Jesus ele vem e destrói essa percepção, dizendo: a fé de vocês tem que estar aliançada com as obras, e aí vocês estarão fazendo a minha vontade, vocês estarão cumprindo a missão de vocês. E ele diz: eu conheço também a tribulação de vocês. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, apertados, eu sei que muitos de vocês estão sendo presos, eu sei que muitos de vocês estão morrendo e irão morrer. Mas tenha bom ânimo. Não esmoreça, não desista, continua em frente. Eu conheço a tribulação de vocês. Eu não estou alienado da realidade de vocês. Eu não estou no céu com os meus olhos e os meus ouvidos fechados. Eu sei o que está acontecendo no meio da minha igreja, porque como vimos, né, em versículos anteriores, ele anda no meio dos candelabros, e Esmirna é um desses candelabros. Mas da mesma forma que o fogo tinha se apagado lá em Éfeso e precisava de luz para impactar o mundo e as pessoas serem salvas, com a igreja de Esmirna, essa tribulação faria com que o aroma suave do cristianismo pudesse ser percebido pelas pessoas, e elas daí seriam atraídas ao Senhor. Eu acho isso fantástico, eu acho magnífico, que ele quebra todos os paradigmas da nossa mente, que pensa: a igreja não pode passar por dificuldade, e o cristão não pode passar por problemas e tribulações. Aí sim, ele é realmente um servo bom e fiel. E não é verdade. Jesus está dizendo que o servo bom e fiel é aquele que, mesmo passando por dificuldade, tribulação, pressão, perseguição e até mesmo a possibilidade de martírio, é que é o servo bom e fiel, que um dia vai morar no céu. Olha o que o texto nos diz. O texto nos diz que ele elogia, dizendo que ele conhece as obras, a dificuldade deles, mas ele também conhece o quê? Ele conhece a pobreza desses irmãos. E às vezes a gente ora e a gente chora e a gente se lamenta por dificuldades financeiras que nós estamos passando. E elas são legítimas muitas vezes. E a gente deve orar, chorar e clamar por ajuda divina. E Jesus está dizendo: olha, eu sei que vocês são pobres. E eles eram pobres por alguns motivos. E quando João ele escolhe as palavras para escrever esse texto para essa igreja, a respeito daquilo que Jesus estava direcionando ele a compartilhar, ele usa uma palavra no grego que significa pobreza absoluta. Esses irmãos, eles não tinham o básico diário. Não tinha dinheiro para o básico diário, para viver com dignidade. Por alguns motivos. Por exemplo, como eles eram perseguidos pelos romanos e como eles eram escanteados pelos judeus, eles não tinham emprego, ninguém dava emprego para eles. Você, pensa na sua vida aqui em Jersey. Você sai da sua terra, você vem para cá para fazer a sua vida, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para conseguir uma vida melhor. E aí, por causa da sua fé, você chega aqui e ninguém te dá trabalho. Pensa um pouquinho comigo. Como que seria a sua vida? Você vai procurar trabalho e não te dão trabalho. Você vai em outro lugar, não há trabalho. Você vai em outro lugar, também não há trabalho. E aí você se pergunta: mas por que não há trabalho? Será que eu não sou competente? Será que eu não sou qualificado? Será que eu não sou responsável? Será que eu não tenho aquilo que precisa para fazer o básico e conseguir sustento? Não é nada disso. Eles não conseguiam trabalho porque eles eram cristãos. Os judeus não davam trabalho para eles. Os romanos também não davam trabalhos para ele. Perseguição religiosa. Imagina se você não conseguisse trabalho aqui por causa da sua fé. Como você reagiria? Aí Jesus olha para eles e fala: eu sei que vocês são pobres, e eu sei os motivos por causa disso também e dessa pobreza toda. Mas vocês são ricos. Aos meus olhos vocês são ricos,
porque vocês estão me agradando, vocês estão perseverando, vocês estão ficando firmes, fortes, vocês não estão desistindo. Por que eles também eram pobres? Já vimos, porque eles não tinham condição de ter um sustento, porque ninguém dava emprego. Mas o pouquinho que eles tinham também era tirado deles. Essa igreja era uma igreja tão perseguida que as pessoas vinham e os assaltavam, os roubavam, saqueavam o pouco que eles tinham. Eles eram tão perseguidos que o pouco que tinham era tirado deles. Eles eram pobres porque eles eram cristãos que estavam sendo perseguidos, pressionados e que estavam sendo tratados de uma forma injusta. Eles queriam acabar com essa igreja. E Jesus fala: vocês são ricos, espiritualmente vocês estão sendo aquilo que eu espero de vocês. Não tem me negado, tem trabalhado pelo Evangelho, tem se mantido firme, mesmo numa situação deplorável de vida. Esses irmãos, muitos deles estavam sendo presos, e eles iam para os calabouços, para as prisões, e não pensa que essas prisões eram como a prisão aqui de Jersey. Você já esteve aqui na prisão de Jersey? Se você não teve, eu convido você a um dia ir lá, fazer um trabalho evangelístico, talvez, ou visitar alguém que esteja passando por essa situação de privação da sociedade. Aqui é tranquilo, é uma prisão bem tranquila. Digamos assim, parece mais um hotel do que uma prisão. Não estou dizendo que é bom estar lá, mas também não estou dizendo que dá, mas estou dizendo que não dá para se comparar com essa prisão aqui do Novo Testamento. Lugares escuros, lugares frios, lugares úmidos, lugares mal cheirosos, em que muitas vezes não era preciso nenhuma pena de morte para matar alguém. Bota no calabouço, a pessoa vai morrer de pestilência, de lepra, vai morrer de fome, vai morrer de circunstâncias por estar naquele lugar. Era o que passavam esses irmãos aqui. Mas Jesus fala: vocês são ricos. Espiritualmente vocês estão me agradando. Jesus não tem nenhuma crítica para fazer contra essa igreja. Aos olhos dele, essas pessoas estavam cumprindo o propósito. E essas pessoas estavam dando um bom testemunho a respeito de quem ele era e a respeito do reino dos céus. Tiago 2,5 diz assim: Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Deus elege os pobres no mundo para serem ricos na fé. Eu não estou dizendo que se Deus quiser prosperar a sua vida, Ele pode prosperar, com certeza. Eu não estou dizendo que não é para você buscar a riqueza. Eu não estou dizendo que não é para você trabalhar e tentar melhorar a sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que aos olhos de Deus, mais vale uma pessoa pobre e que é unida a Ele em fé e fiel, do que uma pessoa rica que vive mais ou menos a sua vida espiritual e que não espera e não anseia pelo céu. Porque a gente não pode servir a dois senhores, ou a gente serve a um ou a gente serve a outro. E muitas vezes a nossa alma ela é atraída para longe do Senhor, porque a gente coloca os nossos olhos e o nosso coração nas riquezas. Que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o amor, não é melhor dizendo, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor que nós temos pelo dinheiro que é a raiz de todos os males. Então nós temos que prestar atenção em como vivemos. Queremos agradar o Senhor em tudo. Amém? Esses crentes aqui, eles eram fiéis. As bênçãos espirituais são mais satisfatórias e duradouras do que aquelas que não são espirituais. Mateus 6,19, Jesus vai nos ensinar para não ajuntar tesouros aonde? Na terra. Mas para a gente ajuntar tesouro no céu, porque na terra os ladrões eles roubam, não é? A traça vem e consome, a ferrugem vem e estraga. Na terra a gente está sempre preocupado em não perder aquilo que a gente tem amealhado e ajuntado. Mas se a gente ajuntar tesouro no céu, eles estão lá guardados. Esse tesouro está guardado e um dia nós vamos usufruir dele. O galardão virá até nós e nós teremos a eternidade toda para usar aquilo que nós estamos lá acumulando. Enquanto muitos estão interessados em vir para a igreja para conseguir bênçãos de Deus, esses irmãos estavam interessados no Deus da bênção. Enquanto muitos vêm a Deus esperando ter uma quantidade substancial de bens materiais aqui, esses irmãos entendiam que eles poderiam não ter nada para apresentar aqui, mas que eles estavam amealhando lá no céu, que é onde importa, e isso mostra fidelidade. Enquanto o mundo vem para a igreja esperando encontrar Deus, que dá e que satisfaça os seus ideais e os seus interesses, esses irmãos queriam encontrar o Deus que satisfazia o interesse da sua alma, aquele mais profundo do nosso íntimo, que dá propósito e que nos dá um sentido para a nossa existência. E o futuro deles estava
garantido. Essa igreja era pobre, porque não tinha trabalho. Era pobre porque saqueavam e os roubavam o pouquinho que eles tinham. Era pobre pelas circunstâncias que viviam aqui. Mas aos olhos de Deus, eles eram ricos. E olha que interessante, Deus é o dono do ouro e da prata. Aos olhos do dono do ouro e da prata, essas pessoas eram ricas. Isso deve fazer a gente pensar um pouquinho. Isso que é prosperidade. Se a gente for continuar aí no verso 9, nós vamos ver a onisciência de Cristo. Não é? Mais uma vez, ele sabe o contexto da sua igreja. E vamos ver também qual é o verdadeiro povo de Deus. O texto diz assim: eu também conheço as obras, conheço a tribulação, conheço a pobreza, mas eu também conheço a blasfêmia dos judeus. Daqueles que se dizem judeus, mas não são, eles são sinagoga de Satanás. Presta atenção, quem perseguia eles eram os romanos, ajudados pelos judeus. Quem saqueavam eles eram os romanos, ajudados pelos judeus. Quem prendiam eles eram os romanos, ajudados pelos judeus. Havia uma sinagoga de judeus naquele lugar, e Jesus chama esse ajuntamento de judeus de sinagoga de Satanás. Essa assembleia, esse ajuntamento, esse culto que eles faziam não era para Deus. Jesus disse que era para Satanás. Veja quão grave é isso. O movimento espiritual que eles faziam era Satanás que comandava. A adoração que eles prestavam não era para Deus, era para Satanás. Jesus diz que tudo que eles faziam era jogar contra o reino de Deus e a favor do reino das trevas. Os judeus se consideravam o povo escolhido, o povo genuíno do Senhor, e perseguiam os cristãos, levantando falso testemunho, acusando de falsas coisas, perseguindo e prendendo eles, e muitas vezes até mesmo matando. Paulo é um exemplo disso. Quantas vezes Paulo, trabalhando pelo evangelho, foi preso pelos judeus, apanhou dos judeus? Estevão é um exemplo clássico de martírio. Estevão dando testemunho a respeito do reino de Deus, que ele conheceu através de Jesus. O que aconteceu? Apedrejaram ele em praça pública e ele morreu ali, vendo o Senhor com os céus abertos. Os judeus deveriam ser aqueles que conheciam a Deus. Jesus olha para eles e fala: vocês são sinagoga de Satanás. E Satanás lidera esses ajuntamentos. Ele é o responsável até mesmo pelo sucesso de determinadas, não é, seitas, religiões, igrejas. Nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes, muita gente reunida num lugar não quer dizer que é uma igreja que é rica aos olhos do Senhor. Muitas vezes, uma igreja que está empacotada de gente é uma igreja que está agradando ao Senhor. Satanás, ele se faz passar por anjo de luz, a Bíblia diz. E ele tem os seus seguidores que de alguma forma também se fazem passar por cristãos que não são. Nesse caso aqui, Jesus nos deixa claro que essas pessoas caluniavam aos verdadeiros cristãos e ofendiam ao Cristo que eles adoravam. Ao perseguir a igreja, eles faziam o jogo sujo do diabo e não o jogo que Deus queria que eles estivessem fazendo. E isso a Bíblia chama de blasfêmia. Jesus fala: eu conheço a blasfêmia quando você ofende a divindade. Você blasfema. E eles, ao se fazerem passar pelo povo de Deus, eles estavam ofendendo a Deus, porque na verdade eles estavam marcando um alto golo, ao invés de jogar, fazendo o golo na baliza certa. Romanos 2, 28 e 29 vai nos ensinar que o verdadeiro povo de Deus não é distinguido por uma religião, mas por um coração entregue a Jesus. Fala a respeito do nosso interior, fala a respeito da circuncisão do nosso coração, fala a respeito de nós vivermos no Espírito e não atrás de uma letra que é vazia e que não leva a nada. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e não circuncisão, aqui é do coração, no Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado George Ladd, diz: o verdadeiro judeu é aquele que é do Messias. Os verdadeiros judeus são o povo de Deus. Quem são os judeus? Todos aqueles que agradam ao Senhor. Mas como isso? A Bíblia não fala que nós somos descendentes da promessa de Abraão? Nós somos herdeiros da promessa que Deus deu para Abraão? Todos nós, aqueles que aceitamos a Cristo, agora somos descendentes de Abraão. Nós entramos na linhagem do judaísmo. Amém? Porque agora não existe mais essa religião em termos de salvação. Ou nós servimos a Cristo, somos salvos, ou a gente rejeita Cristo e não é salvo. Então, todos aqueles que agradam ao Senhor são igreja dele. Todos aqueles que
não agradam o Senhor e que até mesmo perseguem os cristãos, Jesus considera sinagoga de Satanás. Se nós formos olhar para o verso 10, nós vamos ver mais uma coisa interessante, que é um encorajamento que Jesus dá e uma advertência à sua igreja. Qual é o encorajamento? Não temas. Eu sei que vocês estão passando por tribulação, por pobreza. Eu sei que vocês estão perseverando, então continuem perseverando. Eu sei que vocês estão lutando contra pessoas que estão perseguindo vocês em meu nome. E por causa, talvez, do engano, ou mesmo por causa de eles quererem viver somente a religiosidade, eles estão perseguindo aqueles que eu amo e aqueles que realmente me amam. Mas sejam fiéis até a morte. Qual é o encorajamento? Não tema. Qual é a advertência? Seja fiel até a morte. Nós vivemos no Ocidente. Nós não vemos muita perseguição ao cristianismo, perseguição aos cristãos. Mas talvez um dia ela bata a nossa porta. Como tem batido a porta de muitos cristãos no Oriente Médio, como tem batido na porta de muitos cristãos em países comunistas, como batia na porta desses irmãos aqui todos os dias lá em Esmirna. Todos os dias. Era uma perseguição que podia levá-los à morte. Os crentes dessa igreja estavam sendo acusados, estavam sendo presos e eles talvez morreriam por causa da causa de Cristo. E um cristão consagrado tem que esperar isso todos os dias. Pode acontecer, mas não é demérito, é mérito. Não é uma coisa que está fora do plano de Deus, na verdade está no plano de Deus. E se a gente tiver que passar por isso, temos que pagar esse preço, que muitas vezes é alto, mas que vai nos levar para o céu. À medida que as pressões no fim dos tempos aumentam, as perseguições também se multiplicam. Não é? A gente ora, vem Jesus, mas Jesus, antes de vir, vai ter um período aí muito complicado no mundo. Antes de vir, vai ter perseguição, antes de vir, vai ter muito martírio, antes de vir, vai ter muita pressão para nos fazer desistir, negar o nome do Senhor e, não é mesmo, adorar aquele que vai estar aí no comando, que é o anticristo. O mesmo Jesus que olha para uma igreja e fala, você precisa voltar para o primeiro amor, ele olha para essa igreja e ele fala assim, continua, mesmo que esse caminho que você esteja caminhando vai te levar para a morte. A gente olha para a vida dos discípulos, todos eles, a não ser João, que morreu de velhice, todos foram mortos, todos foram martirizados. O mesmo que o discípulo, no cumprimento da sua missão, seja preso e torturado, ele não deve negar o seu Senhor. A gente não vive isso ainda. Talvez viveremos, talvez não. E se vivermos, como é que a gente vai proceder? Deixa eu lembrar vocês do que Jesus falou em Mateus 10:33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Se nos botarem contra a parede, o que a gente vai escolher? Policarpo foi bispo de Esmirna no ano de 155, mais ou menos uns 60 anos, 50 e poucos anos depois dessa carta ter sido escrita. Quando prenderam ele, colocaram ele contra a parede e falaram para ele, você vai negar Jesus e você vai adorar o imperador como seu Senhor e Rei. Olha o que ele respondeu, 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como posso então maldizer o meu Rei Salvador? Botaram esse homem, pastor dessa igreja, da igreja de Esmirna, contra a parede e falaram, você vai negar Jesus ou você vai morrer? Não tem problema não, eu vou morrer. 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como é que eu posso então maldizer o meu Rei e Salvador? Sabe o que aconteceu? Morreu queimado vivo. E diz a lenda ainda que estava difícil do fogo matar ele, foi lá um soldado e com a espada traspassou o seu corpo. Filipenses 1:29 diz, não apenas crer nele, mas sofrer por ele é um privilégio. Porque crer é bonito, né? Agora sofrer a gente não quer. Mas olha o que Paulo está dizendo aos Filipenses, não apenas crer é um privilégio, mas também sofrer por ele é um privilégio. Tiago 1:12, ele diz, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
por que será que Tiago fala isso? Porque ele está em concordância com o resto da palavra de Deus. O que Jesus diz aqui ao pessoal de Esmirna? Não temas o que hás de padecer, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados, para que vocês sejam provados, para que vocês sejam experimentados, para que daí vocês sejam aprovados, vocês se tornem mais maduros, conscientes da sua fé, e eu possa aprovar vocês. Não existe aprovação sem provação. Ninguém é aprovado sem passar por teste. Ninguém recebe o ok de Jesus se não passar por situações que são desesperadoras muitas vezes, complicadas, difíceis. Diante dessa possibilidade de martírio, essa igreja é exortada a permanecer fiel até a morte. Porque o que Jesus espera do seu povo é fidelidade. Ou a gente vai fazer como Judas, que a menor possibilidade de vender o Senhor por 30 moedas. Na hora do bicho pegar, na hora do vamos ver, o que a gente vai fazer? Vai ficar com Jesus ou vai falar assim, não, me enganei, não conheço ele. Seja fiel ainda que lhe custe prestígio, dinheiro, posição, amizades, vantagens, sucesso. Ser fiel ainda que lhe custe tudo. Tertuliano, um dos pais da igreja, declarou: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Nós estamos aqui só por causa desse povo que morreu. Por causa daquele que morreu na cruz. Mas por causa depois de todos os discípulos que também morreram, para que o nome do Senhor fosse exaltado e continuasse a ser pregado, e as pessoas pudessem se voltar a Ele. Se não fossem os mártires da igreja, nós não estávamos aqui. Não ia chegar até nós o testemunho do Evangelho, não ia chegar até nós o testemunho da salvação, não ia chegar até nós esse testemunho de perdão de pecados e vida eterna. Cada vez que um crente é morto e se sacrifica pela causa do Senhor, a igreja está crescendo. O sangue dos mártires é a semente da igreja do Senhor. Jesus, ele tem poder para nos consolar, porque ele passou pelo sofrimento que muitos de nós vão passar e essa igreja estava passando. Isaías 53:3 fala que ele era um homem de dores, que soube o que foi padecer. Jesus não era aqueles, como muitos teóricos, que pregam, mas não vivem, que pregam, mas não têm experiência. Ele passou por isso. A Bíblia fala que ele foi um homem de dores, que soube padecer, soube sofrer, e ele foi até a cruz, e viveu lá coisas que nós não vamos viver, sofreu coisas que nós não vamos sofrer, mas se um dia nós estivermos cara a cara com elas, a gente não pode roer a corda. Ele sempre estará conosco até o último dia, e nós temos que ter esse entendimento e continuarmos firmes. O último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito do verso 11. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja lá, Jesus elogia essa igreja pela coragem deles, não é? Pela fidelidade deles, mesmo em face à morte, e Jesus promete uma coroa, no verso 10, ao que vencer, não é? Ele promete também não passar pelo dano da segunda morte. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Mas também, aquele que vencer não passará pelo dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A Bíblia diz que a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. O inferno já é ruim, não é? Quando a Bíblia fala sobre o inferno, a gente vê sofrimento, choro, ranger de dentes, a gente vê a morada do diabo e dos seus anjos, a gente vê uma separação de Deus por toda a eternidade. O lago de fogo é pior do que o inferno, porque a Bíblia diz que a morte e o inferno serão jogadas no lago de fogo e de enxofre. Presta atenção nisso. Você conhece um lugar terrível, é o inferno. Existe um lugar pior, que é o lago de fogo, porque a própria morte e o próprio inferno serão jogados nesse lago de fogo. Jesus nos exorta para perseverarmos até o fim, para ganharmos uma coroa corruptível, ou melhor, para não lutarmos e ficarmos firmes por uma coroa corruptível, mas por uma incorruptível. Como eu falei, Jesus conhece os contextos em que as suas igrejas estão inseridas. Esmirna era sede dos jogos, como se fossem os Jogos Olímpicos daquele tempo, e existia lá um estádio muito grande. E as pessoas competiam nessas competições para ganhar uma coroa de louros, não é? Como a gente sabe que no mundo antigo eram premiados os vencedores.
Jesus fala, seja fiel, você vai ganhar uma coroa muito melhor que essa. Essa de louros, ela vai estragar. Você compete por uma coisa muito melhor. Você compete pelo céu. Você tem que se esforçar pelo céu, para passar dessa vida para o céu. Mas também, ele nos diz que a gente não vai passar pelo dano da segunda morte. Pensa comigo. Olha o que os textos bíblicos falam a respeito dessa segunda morte. Desse lago de fogo e enxofre. Os covardes, quem nega Jesus é covarde. Os incrédulos, aqueles que não aceitam a Jesus, não querem se entregar a Jesus, não creem em Jesus. Os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Esses irão para o lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 20, 14 e 15. A morte e o inferno irão para o lago de fogo. Apocalipse 20, 10. O diabo foi lançado no lago que arde com enxofre. Mateus 25, 41. Os malditos irão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não é lugar para pessoas. Foi criado para o diabo e seus anjos. E esse próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo, que também não é lugar para humanos. Jesus quer salvar todos. Ele veio para salvar todos. Mas só alguns irão até ele, só alguns se entregarão a ele, só alguns se darão conta daquilo que ele fez na cruz e aceitarão esse sacrifício e se arrependerão dos seus pecados. Mas muitos desses que aceitaram, se não ficarem firmes e não forem fortes o suficiente para, face à adversidade, permanecerem nos caminhos do Senhor, não o negando, também um dia irão perecer no lago de fogo. Esse lugar é um lugar de agonia, não só para o corpo, mas também para a alma. É um lugar sem alívio, sem escape, de duração eterna. Os que não forem achados escritos no livro da vida do Cordeiro irão para o lago de fogo, estarão separados de Deus por toda a eternidade. É uma advertência, não só para os incrédulos, para que possam tomar a sua decisão ainda em vida, mas também para os que são cristãos, para ficarem firmes, não roerem a corda, não desistirem, não desanimarem, até a morte, se for preciso. Para terminarmos, Isaías 55, 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo o seu pensamento. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós podemos enfrentar perseguição, nós podemos enfrentar sofrimento, podemos até passar pelo martírio, mas nós entraremos no céu e teremos uma coroa incorruptível na nossa cabeça. E nós seremos salvos e estaremos com o Senhor para todo sempre. Podemos até perder nossa vida aqui na terra, mas nós receberemos essa coroa. Passaremos por essa linha de chegada do céu e receberemos um abraço do Senhor. Já não haverá choro, já não haverá sofrimento, já não haverá pecado, já não haverá tristeza, já não haverá pobreza, já não haverá falta de emprego, falta de dinheiro, dificuldade. Vai ser só coisa boa lá no céu. 2 Timóteo 4, 5 a 8. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Paulo falando para Timóteo, que foi pastor de Éfeso, mas serve para todos nós. Sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Gente, esse negócio de crente não ficar chorando para Deus quando passa por aflição, a gente tem que chorar mesmo, mas a gente tem que entender que é da vida. Todos nós passamos por situações difíceis, a gente se compadece e chora junto com as pessoas, mas a gente não pode pensar que é coisa de outro mundo, é coisa desse mundo, porque lá onde nós temos que ir, não vai ter isso, não vai ter dor, não vai ter choro, amém? A gente vai ter felicidade e alegria para sempre. E ele fala para Timóteo, faz a obra do evangelista. A gente, mesmo na aflição, mesmo na dificuldade, a gente continua pregando, continua exortando as pessoas, continua compartilhando com as pessoas. Cumpre o teu ministério. Deus tem dado talentos? Usa. Deus tem dado oportunidades? Aproveita. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, Paulo falando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo poderia ter desistido, poderia ter desanimado. Muitas vezes fizeram situações para ele negar a Jesus. Ele preferiu morrer, mas ele ficou firme.
Desde agora, a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo ganhou uma coroa de justiça porque ele foi fiel até o fim, até a morte. Sabe como é que Paulo morreu? Decapitado numa prisão em Roma. O imperador mandou cortar a cabeça dele fora, por causa da fé dele em Cristo. E ele fala assim, mas por causa disso eu vou ganhar uma coroa. Por causa disso, o combate que eu estava combatendo está chegando ao fim. O combate que eu estava combatendo está chegando ao fim. A carreira que eu estava correndo está terminando. E o Senhor, o justo juiz, vai me salvar. E ele diz uma coisa, é tão interessante, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Esmirna, a igreja sofredora, pobre, que era rica aos olhos de Deus e cumpria a missão dela. Não só a missão, mas também o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e a missão aqui na terra. Que a gente possa ser essa igreja. Em nome de Jesus, eu gostaria que você pudesse ficar de pé.